Muito bem. Eu falei esses dias, deixa eu só ajustar aqui, deixa eu diminuir essa minha tela. Aqui está. Na primeira live, a apresentação, eu falei o porquê do assunto, né? Por que estudar o pecado contra o Espírito Santo, e a razão foi uma só, tá? Era repartir alguma coisa com alguns irmãos, com vocês, repartir conhecimento e também atender algumas pessoas que têm tido problemas nessa área, né? Como eu disse esses dias atrás, pessoas que acham, né, que pecaram contra o Espírito e por isso estão tendo dificuldades espirituais, angústia e depressão. É uma questão. Falei ainda na introdução sobre algumas questões envolvendo o pecado contra o Espírito Santo, lá no início da minha conversão, onde eu ouvi, né, de outras pessoas comentando que o pecado contra o Espírito seria cometido por aqueles que não conhecem a Cristo, mas que passavam pela nossa igreja ali e zombavam dos nossos cultos de orações, dos nossos cultos e reuniões, etc. Então os irmãos entendiam que ao falarem contra as línguas, contra as profecias, o que acontecia no culto de oração, aquelas pessoas estão pecando contra o Espírito. Foi uma situação. Falei ainda daquele jovem que achou que tinha pecado contra o Espírito Santo e, desesperado, chamou o seu pastor para conversar, para confessar ali o que ele tinha feito. Falei ainda, queridos, de que algumas igrejas têm um conceito sobre o pecado do Espírito Santo, o qual estaria ligado à área sexual, ou seja, o adultério seria então o pecado para a morte. Falei um pouquinho sobre isso. E citei até que existe outro grupo de pensadores e irmãos que acham que o cristão não pode pecar contra o Espírito. Tudo isso é para a gente tentar falar um pouquinho aqui com vocês. Tá? Depois, na segunda live, eu falei o que é a blasfêmia. Então eu apresentei para vocês os 6 vocábulos do Velho Testamento que são traduzidos, né, como blasfêmia. Tá? Foram 6 palavras no Velho Testamento e falei de uma palavra no Novo Testamento, tá? Definindo ali o que é a blasfêmia em si. Perfeito? E hoje nós vamos à terceira live, que foi a live que infelizmente não conseguimos produzir ontem, e o tema, então, toda blasfêmia é pecado. Esse é o tema de hoje do nosso bate-papo. Perfeito? Deixa eu só fazer mais um ajustezinho aqui. Eu quero trabalhar com vocês. Só um segundo. Muito bem. Feito. Então, toda blasfêmia é pecado. Vamos falar sobre isso. Todo tipo de blasfêmia ela é um pecado, né? Se a blasfêmia ela é um pecado, ela vai ter como salário a morte. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas a pergunta que fica para a gente nesse caso aqui é a seguinte, perdão. E como é que eu tenho a convicção que toda blasfêmia é pecado? Eu tenho convicção quando eu olho um dos textos que Jesus fala em Mateus, o texto principal do pecado contra o Espírito Santo. Olha o que Jesus fala, né? Você está vendo o texto aqui? Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, quando Jesus coloca pecado e blasfêmia no mesmo patamar e fala que os dois precisam de perdão, né, no caso, então, blasfêmia é pecado e tem as mesmas consequências de outros pecados. Porém, a pergunta que fica agora sim, né, é a seguinte: então qual é a diferença entre a blasfêmia praticada de um modo geral e a blasfêmia praticada contra o Espírito Santo? Existe diferença? Existe. Nós vimos o que Jesus falou no verso anterior. E veja o que Jesus fala também aqui, ó, em Mateus 12, 32, ainda no texto principal.
Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Aqui, irmãos, está a primeira diferença entre a blasfêmia praticada de uma maneira geral e a blasfêmia praticada contra o Espírito Santo. E qual é a diferença? Perceba que a blasfêmia praticada de um modo geral contra o Filho do Homem, contra pessoas, ela é passível de perdão. Ela pode ser perdoada quando? No mundo presente. Então, no tempo presente, existe perdão para a blasfêmia. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há possibilidade de perdão nem de arrependimento, nem agora e nem depois. Tá? Na realidade, para o pecado, não tem possibilidade de arrependimento depois no mundo vindouro. Todos os pecados, eles têm que ser consertados na nossa vida aqui, antes da manifestação e revelação de Jesus Cristo. Então, mas eles podem ser consertados. A blasfêmia não pode ser consertada nem agora e nem depois. Não há, repito, espaço para arrependimento para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por quê? Guarda bem esse detalhe, não há espaço para arrependimento. Isso vai linkar com o que nós falaremos na próxima live. Antes de continuar falando sobre essa questão da blasfêmia com o pecado, eu queria só discutir um pouquinho, então, contra quem a blasfêmia pode ser proferida, tá? E para isso eu quero usar esse quadro que você está olhando aí na sua tela. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok, parece que está tudo em paz com o nosso vídeo. Maravilha. Vamos em frente. Esse quadro aqui, eu destaco aquelas características que nós falamos que a blasfêmia possui lá na live anterior, né? Quando eu falei o que é a blasfêmia. Então nós vimos que a blasfêmia ela é insultar, blasfêmia é desonrar, blasfêmia é rejeitar, se opor, amaldiçoar, injuriar, causar escândalo, criticar, desafiar e duvidar. Tudo isso, ou todas essas ações, no caso, podem acarretar em blasfêmia, fazem parte da blasfêmia. Ora se manifesta de uma maneira, ora de outra. E todos esses pecados aqui, já que toda blasfêmia é pecado, né? Então tudo isso aqui estamos falando de pecado, quando praticado indevidamente. Alguns aqui nem sempre são pecados, depende da forma que eles são feitos. Por exemplo, a crítica, ela pode ser um pecado ou não, depende do coração. Agora, algumas coisas aqui não, um insulto, uma maldição, uma injúria, sempre é errada, sempre são erradas. Veja bem, e tudo isso pode ser cometido contra pessoas, tá? É um grupo. Tudo isso pode ser cometido contra o Filho do Homem, nós lemos no texto de Mateus, ou contra o Espírito Santo, tá? Então, a blasfêmia, ela pode ser cometida contra pessoas, contra o Filho do Homem e contra o Espírito Santo. Mas a blasfêmia feita contra pessoas ou contra o Filho do Homem, contra Jesus Cristo, nós vimos aí, elas são passíveis de perdão. Quando? No tempo presente. E elas são diferentes da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há espaço para perdão, nem no tempo presente, como eu falei, e nem no tempo futuro. Vamos falar um pouquinho sobre esses três grupos, tá? A blasfêmia contra pessoas, contra o Filho do Homem, e encaminhar já a pergunta, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos em frente. Blasfêmia dirigida contra pessoas, tá? Onde a Bíblia fala isso para a gente? Onde nós podemos encontrar isso no texto bíblico? Uma das ocorrências do Novo Testamento é essa aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 4, versos 3 ao 5. Olha o que o apóstolo diz. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com ele,
com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Olha o destaque: blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Queridos, portanto a gente vê aqui que a igreja, os filhos de Deus, eles podem sofrer blasfêmias da parte dos incrédulos. Quantos de nós já não passamos por isso? Né? Existem testemunhos maravilhosos de pessoas que afirmavam, que odiavam os cristãos, odiavam crentes, que nunca iam ser crente, que passavam na frente da igreja, xingava, né? Mas Deus trabalhou na vida deles, Deus os alcançou. A luz do Evangelho apagaram, né, as trevas que ali existiam. E eles contam isso depois. Né? Eles compartilham o pensamento que eles tinham antes dos cristãos. Blasfemaram, mas foram perdoados. Fora a igreja, tem uma outra situação. O povo de Israel. Né? No passado, Israel foi muito blasfemado. E ainda é em alguns momentos hoje. Profetas, né? Isaías, Jeremias, Obadias, eu não coloquei aqui Ezequiel, eu não coloquei aqui Daniel, né, no caso, eu nem citei aqui alguns eventos do livro de Reis, mas os judeus, os israelitas foram afrontados em diversos momentos. Por isso que nesses profetas nós encontramos muitas falas, né, muitos juízos contra edomitas, amonitas, os moabitas, até mesmo babilônios, assírios, tá? E outras nações, egípcios. Por quê? Porque foram nações que em diversos momentos tiveram uma ação réproba em relação a Israel, oprimiram o povo de Deus, perseguiram, destruíram e assim por diante. Tá? Então, eles blasfemaram o povo de Deus, blasfemaram o Deus de Israel. E essas profecias falam que Deus um dia vai cobrar isso de cada um deles. Ainda falando então sobre blasfêmia dirigida a pessoas, nós percebemos, eu já até comentei, que essas transgressões são passíveis de retratação. Tá? Aqueles que as cometem podem se converter, podem mudar de ideia, né? E Deus vai aceitá-los tranquilamente, desde que o façam no tempo presente. Muito claro isso. Ok? Esse é o primeiro ponto. Blasfêmia dirigida contra pessoas. Agora, no segundo ponto aqui, temos a blasfêmia dirigida contra Jesus Cristo, contra o Filho do Homem. E temos três situações aqui para ilustrar e para exemplificar o que Jesus sofreu aqui nessa terra. Primeiro, ele foi blasfemado pelo povo, o povo de Israel. Né? Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. E além de não receberem, e ainda blasfemaram do Filho de Deus. Olha que Mateus nos escreveu no capítulo 27, versos 36 ao 39. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Aqui nós temos nesse texto diversas situações de blasfêmia contra Jesus Cristo. A primeira, está aqui logo na placa, né? Acusação: este é o Rei dos Judeus. Ou seja, essa afirmação, ela é pejorativa. Ela foi colocada ali para se debochar de Cristo. Olha o rei, é o Rei dos Judeus. Olha que rei é esse, né, que está numa cruz. Isso nos lembra até uma das palavras que é usada para blasfêmia no Velho Testamento, que era o Baraque. Baraque é aquela palavra que ela é usada para abençoar e também pejorativamente para amaldiçoar. Aqui essa frase parece bonita, o Rei dos Judeus, mas era uma acusação, ela era pejorativa. Outra situação de blasfêmia para Cristo aqui: crucificado entre ladrões, ou seja, Cristo foi colocado no madeiro, e o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que todo aquele que era colocado no madeiro era maldito. Então, uma blasfêmia contra o Filho de Deus, nivelando ele por baixo, nivelando ele com salteadores. E por fim temos atitudes, meneando a cabeça, ou seja, desprezando o Messias e falando
o que é pior, né? Expressando tudo que estava dentro por meio de palavras. Então, blasfêmia dirigida pelo povo. Fora o povo, tem a questão de Herodes, né? Que Jesus sempre foi apresentado a Herodes. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. E fazia-lhes muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali, olha só, os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes, porém, com seus soldados, desprezou-o. E escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. A roupa resplandecente, uma roupa real, ou seja, a mesma ideia da cruz, da placa, este é o rei dos judeus. E Herodes faz isso colocando um manto púrpura, um manto real sobre Jesus Cristo. Tá? Então, blasfemado pelo povo, blasfemado por Herodes e, finalmente, blasfemado pelos líderes de Israel. Temos os amigos cachorrinhos aí, mas ignorem-nos. Como os líderes blasfemaram de Cristo, né? O Evangelho de Mateus também vai falar sobre isso, 26 e no 27. No 26, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. Outros o esbofetearam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Mateus não fala, mas lá em Lucas é esclarecido, Jesus estava vendado, né? Eles estavam debochando dele. Depois o 27, né, tem lá, de igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar? Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Percebe? As afrontas, as blasfêmias dirigidas contra o Filho do Homem, né? Então, é o segundo grupo aqui que nós estamos tratando. Agora, queridos, né? Ninguém vai questionar, nenhum de nós aqui falaríamos que tudo isso que Jesus sofreu não foi blasfêmia. Não tem como, né? É uma coisa óbvia o que aconteceu com Cristo. No entanto, na cruz, olha a oração de Cristo que nós conhecemos tão bem. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. Ou seja, fica evidenciado, então, queridos, que a blasfêmia proferida contra ele, contra o Filho de Deus, contra o autor da salvação, poderiam ser perdoadas. Seriam perdoadas se houvesse arrependimento, né? No caso. Por quê? Porque Cristo, ele veio para tirar nossos pecados, levar nossas fraquezas, inclusive fraquezas como essa, de rejeitá-lo, de não entender, de falar contra ele em alguns instantes. Até esse tipo de pecado ele veio para perdoar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Cristo é o autor da salvação, eu disse. Mas como isso acontece, né? Quem é que nos leva aos pés de Cristo para que nós possamos nos apropriar dessas bênçãos? E a resposta a essa pergunta vai nos levar a entender, ou começar a entender de uma maneira mais clara, a blasfêmia dirigida contra o Espírito Santo. Entendeu? Então, toda blasfêmia é pecado. Toda blasfêmia pode ser cometida contra homens, contra a igreja, contra o povo de Deus, contra Cristo e contra o Espírito. Tá? Mas ela é pecado. Se cometida contra os homens ou contra o Cristo, se houver conversão agora, antes da revelação de Jesus, ela é perdoada. A blasfêmia contra o Espírito, ela não é perdoada. Tá? Nem agora e nem depois. E isso tem a ver, então, com o autor da salvação. Tem a ver com a forma como nós chegamos a Cristo, tem a ver com a forma como nós conseguimos o arrependimento dos nossos pecados, das nossas transgressões, para sermos aceitos por Deus. E para falar, então, esclarecer o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é o pecado contra o Espírito Santo, nós precisaremos estudar
outro assunto que eu considero um assunto chave nessa questão. E esse daqui, esse assunto, opa, eu fechei aqui, só um minuto. Esse assunto, queridos, só um pouquinho que eu me atrapalhei aqui, pronto. Esse aqui, ó, apostasia, um assunto chave, na minha opinião, para se entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. E sobre a apostasia nós falaremos na semana que vem, na próxima quarta-feira, às 22h30. Perfeito? Abrindo aqui a tela. Então, essa foi a nossa exposição hoje para entender essa questão toda blasfêmia é pecado e ver a diferença entre uma e outra, tá? E voltaremos a isso então na semana que vem, falando sobre a apostasia. E na apostasia, a gente vai entender o processo da salvação, o que acontece conosco, o que acontece com quem peca contra o Espírito Santo. Muito bem. Vamos fazer aqui o nosso fechamento. Queria aproveitar então para falar com algumas pessoas que chegaram depois, né? Estão aqui com a gente. A Carla Tatiane, a Tabata Exídio, Gislene Aparecida, Kátia Fotanin, né? Boa noite, Kátia Paz, né? Lá de Iracemápolis. Quem mais? Luiz Carlos, Elenildo Cerveiro, Adelmir, né? Grande Adelmir, colega de trabalho, irmão em Cristo. Reinaldo Fernandes Rode, pastor Reinaldo, bispo Reinaldo, né? Evanildo Pérez, Valdemar, tudo bem, Valdemar? Lá de Votorantim. A Dai Arza também, Deus do bendiga. Pastor Odete é testemunho, que prazer tê-la por aqui, Pastor Odete. Fabrício Silva, Maria Denise Freitas, a Tatiane Santos, Eduardo Lina, Laudelina e aqueles com quem eu falei mais cedo, né? Danilo Ravena, o pastor Aguinaldo, né? Maria Correia, quem mais? A Natália, Célia, a pastora Silvana e todos os demais que participaram conosco aqui, pastor Machado, Jairo e assim por diante. Queridos, obrigado. Hoje, graças a Deus, parece que a coisa foi mais tranquila, não tivemos grandes percalços aí para a nossa transmissão. O texto desse tema já está lá no blog, repetido, apocalipsesembmistério.wordpress.com ou entra no meu site, sinesiosantos.com.br e lá tem um link também para o blog, você pode pegar o texto. Eu terminei, já concluí todo o e-book, ele está prontinho, tá? Sobre esse tema. No final, eu pretendo mandar então para vocês, disponibilizar para vocês que estão participando da live. Para isso, eu preciso que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo, para que você fique registrado o seu nome, né, na transmissão, tá? E aí eu vou saber então quem são as pessoas que participaram e vou mandar para vocês o estudo completo na forma de um e-book. Relembrando então, aproveitando aqui, falar então, querido, desses dois materiais que eu lancei recentemente, né? Esse aqui na realidade está na terceira edição, Apocalipse, né? Um comentário do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Você que quer aprender, quer estudar o Apocalipse, que acha ele muito complicado, esse livro, tenho certeza, vai te ajudar. E também professores inesquecíveis. Você que é professor de escola bíblica, professor de cultinho, você que dá aula de alguma maneira das escrituras, pode te ajudar muito esse material. Ele é fruto, para você ter uma ideia de tudo que eu vivi como professor desde 1982, né? E alguns aí conhecem a minha trajetória. Deus abençoe a todos. Estamos terminando aqui a nossa live por hoje. Voltamos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 22h30, com o tema apostasia. Não perca, é um assunto chave para a gente compreender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Ok? Tenha uma boa noite, um bom descanso e até mais, se Deus quiser.